Feche os olhos por um instante e imagine acordar amanhã com uma sensação de clareza e direção que há muito tempo você não sentia. Imagine olhar para a sua vida, o trabalho, o dinheiro, as oportunidades e perceber que algo mudou. Não um milagre, mas uma mudança silenciosa, interna, quase imperceptível. Como se sua mente finalmente tivesse encontrado o ritmo da prosperidade. É sobre isso que esta mensagem fala. Napoleon Hill dizia que a riqueza começa na mente e que tudo o que o ser humano é capaz de conceber e acreditar, ele é capaz de realizar. Mas antes de conquistar o mundo externo, você precisa organizar o seu mundo interno. Durante esta noite, enquanto você ouve cada palavra, sua mente vai começar a realinhar pensamentos, crenças e emoções que estavam dispersas. E amanhã, talvez ainda sem entender o porquê, você vai se sentir diferente, mais calmo, mais confiante, mais preparado para atrair aquilo que sempre foi seu por direito, a prosperidade em todas as formas. Ouça com atenção, absorva cada ideia e permita que este conteúdo se torne parte da sua rotina. E se essa mensagem tocar você de alguma forma, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Assim você continua recebendo as palavras que fortalecem a sua mente todos os dias. A maioria das pessoas acredita que prosperidade é um acontecimento repentino, um golpe de sorte, uma oportunidade inesperada, um acaso do destino. Mas Hill insistia. A sorte é o resultado da preparação que encontra a oportunidade. Nada acontece por acaso. Tudo é fruto de uma mente disciplinada, focada e persistente. Durante anos, ele estudou centenas de homens e mulheres bem-sucedidos e percebeu um padrão. Todos eles cultivavam a prosperidade primeiro em pensamento, antes que ela se manifestasse na realidade. Eles acreditavam profundamente que o sucesso era inevitável. E essa convicção silenciosa moldava cada decisão, cada gesto, cada palavra. Mas o que a maioria esquece é que esse processo não é mágico. É mental, emocional e prático. Quando você muda a vibração do seu pensamento, você muda o filtro através do qual enxerga a vida. Deixa de ver obstáculos e começa a ver caminhos. Deixa de enxergar escassez e começa a perceber oportunidades. Napoleon Hill chamava isso de consciência de riqueza. Um estado em que o indivíduo deixa de lutar contra a vida e passa a trabalhar em harmonia com ela. É nesse ponto que a prosperidade começa. Não quando você força o mundo, mas quando você se reorganiza internamente para recebê-lo. Por isso, esta mensagem não é apenas para ouvir, é para sentir. É para absorver lentamente, como quem permite que um novo código mental se instale dentro de si. Enquanto você ouve, sua mente vai reconhecendo ideias familiares, conceitos que talvez já tenha ouvido, mas que agora ganham novo significado. Hill dizia que o subconsciente é o solo da mente humana, e tudo o que você planta nele, mais cedo ou mais tarde, germina. A questão é: o que você tem plantado diariamente? Dúvida? Medo? Cansaço? Ou fé, clareza e propósito? Cada palavra que você ouve aqui é uma semente, e uma noite é suficiente para começar um novo plantio, desde que você esteja disposto a permitir que o silêncio da mente substitua o ruído da preocupação. Porque prosperar é, antes de tudo, um exercício de foco e paciência. A prosperidade não é um prêmio reservado a poucos, ela é um estado de consciência acessível a todos aqueles que aprendem a dominar seus pensamentos e a agir com intenção. Napoleon Hill descobriu isso ao entrevistar alguns dos homens mais ricos e influentes de seu tempo. Eles não tinham origem privilegiada, nem sorte extraordinária. Tinham algo mais profundo, uma mente disciplinada, educada para buscar o que deseja e ignorar o que distrai. Hill dizia que a mente humana é como uma estação de rádio. Ela pode sintonizar tanto as frequências da escassez quanto as da abundância. E o que diferencia uma vida comum de uma vida próspera é justamente a frequência em que você decide permanecer. Quando o pensamento é dominado por dúvida, preocupação ou desânimo,
Ele bloqueia a percepção das oportunidades, mas quando você treina o olhar para enxergar possibilidades, a própria realidade começa a responder de outra forma. Prosperar não é esperar que algo venha de fora. É um processo de construção interna. É como abrir espaço dentro de si para que as ideias certas possam florescer. Enquanto muitos gastam energia reclamando, criticando ou invejando o sucesso alheio, os verdadeiramente prósperos observam, aprendem e agem em silêncio. Eles compreendem que o mundo não recompensa o medo, mas sim a convicção. Hill repetia: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, pode alcançar. Mas essa frase não é mágica, é prática. Ela fala sobre repetição, sobre persistência, sobre educar a emoção para cooperar com o propósito. Quando você se convence de que é capaz, sua mente começa a trabalhar a seu favor, mesmo enquanto você dorme. Ouvir uma mensagem como esta durante a noite é mais do que um simples hábito. É um treinamento silencioso, um recondicionamento gradual do subconsciente. Cada palavra que penetra sua consciência deixa um traço, e com o tempo, esses traços formam caminhos. Esses caminhos se tornam decisões, e as decisões, por fim, moldam a sua realidade. Por isso, não apresse o processo. A prosperidade não responde à ansiedade, mas à constância. Ouça com calma. Permita que o conteúdo amadureça em sua mente, que as ideias se reorganizem sem pressa, que cada conceito desperte em você a lembrança de que você é o autor da própria vida. Hill ensinava que o sucesso é uma consequência natural de quem aprende a pensar por conta própria. A maioria das pessoas apenas reage às circunstâncias. Os poucos que prosperam são aqueles que criam novas circunstâncias com a força da intenção. E essa força nasce dentro, no silêncio, quando o indivíduo decide que não será mais refém das condições externas. Enquanto o mundo dorme, você pode estar despertando. Despertando para uma nova maneira de perceber, de agir e de existir. Não há nada místico nisso. É pura disciplina mental, aplicada com fé inteligente. A fé que não espera, mas constrói. A fé que não implora, mas se prepara. A fé que não se limita à oração, mas se transforma em ação. E é nesse ponto que a verdadeira prosperidade começa a se manifestar. Quando você une pensamento claro, emoção equilibrada e ação coerente, o universo responde, porque tudo passa a vibrar em harmonia com aquilo que você busca. Não é milagre. É lei natural. A mesma lei que Hill observou em cada pessoa bem-sucedida que entrevistou. A mesma que você pode aplicar a partir desta noite. A mente precisa de direção constante. Ela não foi feita para viver em neutralidade. Se você não a conduz, ela será conduzida pelas circunstâncias, pelos medos, pelas opiniões dos outros. É por isso que Hill afirmava: quem não tem um propósito definido está condenado a trabalhar pelos propósitos de quem tem. O propósito é a bússola da prosperidade. Sem ele, a energia se dispersa. Com ele, tudo encontra sentido. Cada manhã, a vida coloca à sua frente uma escolha: agir com intenção ou reagir por impulso. Os que prosperam entendem que a mente não é um espelho das condições, mas uma ferramenta de criação. Eles não esperam o ambiente melhorar para pensar melhor. Pensam melhor para transformar o ambiente. E esse é o segredo que distingue quem permanece no mesmo lugar, daqueles que avançam silenciosamente enquanto os outros duvidam. A disciplina da prosperidade não é glamurosa. Ela é feita de pequenas ações repetidas todos os dias. É acordar e agradecer antes de reclamar. É manter o foco quando os resultados ainda não chegaram. É substituir a comparação pela curiosidade e o medo pela responsabilidade. Hill dizia que a fé não é um sentimento, é um hábito mental cultivado com esforço e repetição. A fé verdadeira nasce quando você continua mesmo sem ver. Quando a mente se alinha com um propósito nobre e claro, ela começa a atrair ideias e pessoas na mesma sintonia. Não por mágica, mas por compatibilidade. Você passa a perceber oportunidades que sempre estiveram ao seu redor,
mas que a distração impedia de enxergar. A atenção é a moeda mais valiosa da prosperidade. Quem sabe administrá-la, enriquece. Durante o dia, observe seus pensamentos como quem observa o próprio jardim. Perceba quais ideias merecem ser alimentadas e quais precisam ser arrancadas pela raiz. Toda vez que você escolhe focar no que é útil, está treinando sua mente para cooperar com o seu crescimento. E à noite, ao ouvir palavras que reforçam essa direção, você reforça o ciclo. Seu subconsciente grava a mensagem e trabalha por você enquanto dorme. Hill chamava isso de autossugestão criadora. Um processo de educação interna no qual a mente consciente planta ideias, que mais tarde se transformam em fatos. Ele não falava de mágica, mas de psicologia aplicada. A mente humana é um campo fértil. Ela sempre produz o que é cultivado repetidamente. Se você planta medo, colhe limitação. Se planta fé e propósito, colhe progresso. Prosperar é, portanto, manter a mente acordada mesmo quando o corpo descansa. É vigiar o pensamento não por paranoia, mas por sabedoria. É compreender que cada decisão, cada palavra e cada emoção são sementes lançadas no solo invisível do futuro. A colheita virá, e virá de acordo com a qualidade daquilo que você escolhe pensar. Não existe transformação sem responsabilidade. Você não está preso a nada, mas é responsável por tudo o que permite permanecer. Hill dizia que a única coisa que ninguém pode tirar de um homem é o poder de decidir o que pensa, e é justamente nesse poder que reside a liberdade. A liberdade de criar uma nova história, de romper padrões antigos, de elevar o padrão do que você aceita como normal em sua vida. Prosperidade é isso, um padrão elevado de pensamento sustentado com paciência e fé prática. Não se trata de esperar um dia melhor, mas de se tornar alguém melhor para quando o dia chegar. Quando o pensamento desacelera e o ruído interno se silencia, algo profundo começa a acontecer. É nesse intervalo entre um pensamento e outro que a consciência desperta e percebe o próprio poder. Hill explicava que a mente é como um transmissor. Quando está agitada, transmite confusão. Quando está calma, transmite direção. Por isso o silêncio não é vazio. É o espaço onde nascem as ideias mais valiosas. Durante essa noite, permita-se apenas ouvir e sentir. Não tente entender cada palavra racionalmente. Deixe que o som se misture com a respiração, que a mensagem atravesse a mente e alcance o subconsciente. É lá que a verdadeira mudança acontece. Não na superfície dos pensamentos, mas nas profundezas silenciosas onde as crenças se formam. A prosperidade não se impõe, ela é convidada. E o convite é feito através da paz interior. Você não precisa correr atrás daquilo que já está vindo na sua direção. Precisa apenas estar preparado para reconhecê-lo quando chegar. Hill dizia que a maioria das pessoas pede riqueza, mas vive mentalmente na pobreza. Querem resultados prósperos, mas alimentam sentimentos de escassez e comparação. A mente não distingue entre realidade e imaginação. Ela apenas reage ao padrão que você sustenta. Quando você acredita sinceramente que já está em processo de prosperar, toda a estrutura da mente começa a cooperar com essa crença. Você se torna mais criativo, mais atento, mais disciplinado. Não porque forçou, mas porque algo se reorganizou dentro de você. É como alinhar uma bússola. O ponteiro sempre apontava o norte, mas agora você está olhando na mesma direção. A cada respiração, lembre-se, prosperar não é acumular, é crescer. É expandir a mente, refinar o caráter, aprender a pensar com maturidade. O dinheiro, os resultados, as conquistas são apenas reflexos visíveis de uma mudança invisível. E essa mudança começa quando você decide que não vai mais aceitar pensamentos pequenos sobre si mesmo. Hill escreveu que a pobreza e a riqueza são estados de espírito antes de serem condições materiais. Por isso, sua tarefa não é buscar riqueza fora, mas eliminar da mente as ideias que impedem que ela floresça. A dúvida, o medo, o ressentimento e a pressa são ervas daninhas da prosperidade.
O silêncio, a gratidão e o foco são o adubo que alimenta o novo ciclo. Enquanto você ouve, permita-se lembrar de tudo o que já superou, de cada fase difícil que parecia o fim e acabou sendo o começo. Essas memórias são a prova de que você tem dentro de si a força necessária para transformar qualquer cenário. A mesma energia que o sustentou no passado é a que agora pode conduzi-lo à prosperidade. Não se trata de se convencer de algo que não é real, mas de reconhecer o que sempre esteve aí, apenas adormecido. A prosperidade não vem de fora. Ela desperta de dentro no instante em que você percebe que é digno dela. E à medida que essa consciência se fortalece, o medo perde espaço. O que antes parecia difícil começa a parecer possível. E o que parecia distante começa a se aproximar naturalmente. Não é coincidência, é sintonia. Você está se alinhando à mesma frequência das oportunidades que sempre esperou. A prosperidade verdadeira começa quando o coração e a mente entram em harmonia. Quando a ambição deixa de ser fuga e se torna propósito. Quando o desejo deixa de ser carência e passa a ser expressão de plenitude. Hill dizia que o sucesso duradouro nunca nasce da pressa, mas da clareza. A clareza é o farol que guia o homem em meio às tempestades da vida. Sem ela, o esforço se transforma em desgaste. Com ela, cada passo tem direção, e até o silêncio tem sentido. Talvez você não perceba, mas enquanto ouve esta mensagem, algo dentro de você está se ajustando. A mente está aprendendo a descansar sem desistir, a acreditar sem forçar, a agir sem ansiedade. Esse é o ponto em que a verdadeira prosperidade se manifesta. Quando você aprende a confiar no processo. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Precisa apenas manter a disciplina de quem sabe aonde quer chegar. O progresso raramente é visível nos primeiros dias, mas ele sempre acontece no invisível antes de aparecer no concreto. Hill comparava o sucesso a uma semente. Ela germina no escuro, em silêncio, antes de romper o solo e ser vista. O erro é duvidar do que está crescendo apenas porque ainda não floresceu. Por isso, quando a mente se agitar, lembre-se destas palavras. Nenhum esforço consciente é em vão. Tudo o que você faz com fé e intenção volta multiplicado. A cada noite em que você escolhe ouvir e nutrir a mente com ideias elevadas, está fortalecendo o hábito mental que constrói o seu destino. É um treinamento silencioso, mas poderoso. A prosperidade não chega de repente. Ela é atraída pouco a pouco por quem se torna merecedor dela através da consciência. E ser merecedor não é uma questão de sorte, mas de postura mental. Você se torna merecedor quando substitui a dúvida pela decisão, a reclamação pela gratidão, a pressa pela constância. O universo não recompensa o imediatismo, mas responde com generosidade àquele que se mantém fiel à visão que carrega no coração. Hill afirmava que o pensamento é a forma mais elevada de energia humana, e quando direcionado com propósito, ele é capaz de mover tudo ao redor. Mas para que isso aconteça, você precisa aprender a pensar de forma diferente da maioria. A maioria pensa com medo. O próspero pensa com confiança. A maioria espera ver para acreditar. O próspero acredita antes de ver, porque entende que a crença é o alicerce sobre o qual a realidade se constrói. Enquanto o mundo lá fora busca fórmulas rápidas, você está aprendendo o que poucos compreendem. A prosperidade não é um evento, é uma jornada de transformação interior. E toda jornada começa dentro de um simples instante de decisão. O instante em que você diz para si mesmo: eu não serei mais refém das circunstâncias, porque já entendi que o poder está em mim. Quando essa decisão é tomada, nada mais volta a ser igual. A vida começa a se mover em outra direção, as portas certas se abrem e as erradas simplesmente deixam de interessar. Esse é o milagre silencioso da consciência desperta. Não um milagre místico, mas o resultado natural de uma mente que aprendeu a escolher com sabedoria. Então, quando esta mensagem chegar ao fim, não a encerre dentro de você. Leve o conteúdo junto com o seu dia.
Deixe que as palavras ecoem no silêncio da mente, como uma voz que recorda, sempre que o medo tenta voltar, que você nasceu para criar e não apenas sobreviver. Napoleon Hill dizia que a diferença entre quem vence e quem desiste não está no talento nem nas circunstâncias, mas na capacidade de manter viva a imagem mental daquilo que deseja, mesmo quando tudo parece caminhar em sentido contrário. O fracasso temporário é apenas um teste de consistência. A persistência é o preço da conquista. Toda vez que você decide continuar, está provando para o universo que é digno do que pediu, e a vida, em sua sabedoria, começa a alinhar as peças. Uma pessoa surge, uma oportunidade aparece, uma ideia se acende. Não por sorte, mas por correspondência. Você começou a vibrar na mesma frequência daquilo que quer. A prosperidade é uma consequência natural de uma mente disciplinada, de um coração grato e de uma vontade que não se apaga. Ela não é um prêmio, é uma resposta. E essa resposta chega quando o indivíduo compreende que tudo o que ele busca já está disponível, aguardando apenas o momento em que ele se torne capaz de recebê-lo. Enquanto muitos procuram atalhos, você escolheu o caminho da consciência. Escolheu aprender, crescer e praticar a paciência. E isso o coloca entre os poucos que realmente entenderam, o que Hill chamava de a lei do triunfo, a combinação entre pensamento definido, fé persistente e ação organizada. Quando essas três forças se unem, nada é impossível. Agora respire fundo e perceba o silêncio dentro de você. Esse é o estado onde tudo começa. É daqui que surgem as ideias, as decisões, as mudanças. Não existe prosperidade fora de uma mente em paz, porque é na calma que se ouve a intuição, e é pela intuição que se encontra o caminho. Ao longo dos dias, lembre-se, você não precisa correr, precisa apenas continuar. O tempo certo sempre chega para quem permanece em movimento. Hill dizia que a vitória pertence àquele que mais tempo consegue manter-se fiel ao propósito. Se você ouvir essa mensagem com frequência, deixando que cada palavra se torne parte do seu modo de pensar, vai perceber que sua mente muda, e quando a mente muda, tudo muda. Por isso, antes de encerrar, faça um compromisso silencioso com você mesmo. A partir de hoje, nenhum pensamento pequeno definirá quem você é. Nenhuma dúvida decidirá o seu caminho, e nenhuma dificuldade roubará o seu foco. Você vai continuar, mesmo que o mundo não entenda. Porque agora você compreendeu que a prosperidade não é um destino, é uma postura diante da vida. Se esta mensagem falou com você, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Aqui todos os dias você encontrará palavras que fortalecem sua mente, guiam suas decisões e lembram que o verdadeiro poder sempre esteve dentro de você. Ouça novamente esta mensagem sempre que sentir que precisa recomeçar. Porque a cada noite que você ouve, um novo ciclo de prosperidade se ativa dentro da sua consciência. A prosperidade não é um destino fixo, é uma construção diária feita de pequenas decisões mentais. Hill chamava isso de o poder do hábito do pensamento. Cada ideia que você aceita como verdadeira começa a moldar silenciosamente sua percepção do mundo. É assim que um simples pensamento se transforma em comportamento, e o comportamento, com o tempo, se transforma em resultado. Por isso, é preciso vigiar o que ocupa espaço dentro da mente. A maioria das pessoas pensa em problemas, repete preocupações, revive ofensas e multiplica o medo. Sem perceber, alimenta exatamente o tipo de energia que deseja evitar. Mas a mente próspera faz o oposto. Ela treina o olhar para enxergar o que funciona, aprende com o que falha e mantém o foco naquilo que pode construir. Hill dizia que toda adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Essa frase, quando compreendida profundamente, muda o modo como você reage à vida. Nada é perda quando se extrai aprendizado. Nada é castigo quando se entende o propósito. Cada obstáculo pode se tornar um degrau, desde que a mente permaneça desperta o suficiente
para enxergar a lição escondida. Prosperar é escolher uma narrativa diferente para os mesmos fatos. É olhar para a falta e ver possibilidade. Olhar para o atraso e ver preparação. Olhar para o erro e ver sabedoria. A diferença entre quem cresce e quem repete os mesmos ciclos está no modo de interpretar o que acontece. E isso é algo que se aprende, repetindo pensamentos elevados, nutrindo-se de palavras que inspiram e evitando o conteúdo que alimenta o medo e a confusão. A mente é plástica moldável, mas também é preguiçosa. Ela sempre tentará voltar ao caminho conhecido. Por isso, o treinamento é diário. Ouvir, refletir, escrever, agir. Essas são as 4 chaves da reprogramação mental. Hill estudou centenas de casos de sucesso e descobriu que todos os grandes realizadores faziam isso intuitivamente. Eles se cercavam de boas ideias, mantinham o foco em metas claras e repetiam diariamente os princípios que desejavam fixar no subconsciente. Quando você faz o mesmo, algo começa a mudar. Os pensamentos deixam de ser inimigos e se tornam aliados. O que antes era esforço se transforma em naturalidade. E quando o pensamento correto se torna natural, a prosperidade deixa de ser uma meta distante e se transforma em consequência inevitável. A mente treinada para prosperar também aprende a proteger a própria energia. Ela evita discussões inúteis, afasta-se de ambientes confusos e escolhe com cuidado as pessoas com quem compartilha ideias. Hill alertava: a influência é invisível, mas constante. Quem você ouve determina quem você se torna. Por isso, é essencial alimentar-se de vozes que elevam, não que drenam. A energia mental é o capital mais precioso de quem deseja crescer. Cada distração custa algo. Cada pensamento negativo é um pequeno vazamento de força. E prosperar é, antes de tudo, aprender a conservar o que é valioso dentro de si. Com o tempo, esse controle interno se reflete fora. As decisões se tornam mais assertivas, as emoções mais equilibradas e as oportunidades mais frequentes. Não porque o mundo mudou, mas porque a mente passou a ver o que antes estava encoberto pela confusão. A clareza mental é o solo onde germinam as grandes ideias. O autodomínio mental é o ponto de virada da jornada. Hill afirmava que quem não domina a própria mente jamais poderá dominar as circunstâncias externas. Tudo o que acontece fora é apenas o reflexo do que se organiza, ou se desorganiza, dentro. A mente indisciplinada é como um cavalo selvagem. Tem força, tem energia, mas corre em círculos. A mente disciplinada, por outro lado, canaliza essa energia e transforma impulso em direção. Dominar a mente não significa reprimir emoções, mas aprender a compreendê-las antes de reagir. É observar o medo sem se curvar a ele. É ouvir a dúvida sem permitir que ela dite o ritmo. Hill chamava isso de a voz do mestre interior, a consciência que se manifesta quando o barulho do ego se cala. Quando você começa a ouvir essa voz, as decisões se tornam mais intuitivas e menos impulsivas. Você passa a agir a partir de uma calma que não depende do que está acontecendo ao redor. O autodomínio é o alicerce da prosperidade emocional e material. Sem ele, o sucesso se torna instável, porque o mesmo impulso que ergue é o que destrói. É por isso que tantos alcançam resultados e depois perdem tudo. Não aprenderam a sustentar a energia que conquistaram. Hill dizia que a vitória exige equilíbrio entre entusiasmo e controle. O entusiasmo cria o movimento, mas o controle dá forma a ele. Treinar o autodomínio é simples, mas exige constância. Começa pela atenção. Cada vez que você interrompe um pensamento negativo, reforça a ideia de que está no comando. Cada vez que decide esperar o momento certo antes de agir, treina a paciência que protege suas conquistas. Essas pequenas vitórias mentais são invisíveis, mas são elas que constroem a estabilidade que sustenta a prosperidade. Hill observou que os grandes líderes e realizadores tinham em comum uma serenidade quase inabalável. Não porque não enfrentassem problemas,
mas porque aprenderam a não reagir imediatamente. Eles observavam, pensavam, ajustavam. E só então agiam. Esse intervalo entre estímulo e resposta é o espaço onde habita o poder pessoal. É o ponto onde o homem deixa de ser escravo das emoções e se torna criador do próprio destino. Quando a mente atinge esse nível de autocontrole, o trabalho se torna mais leve, as relações mais maduras e as decisões mais precisas. A prosperidade, então, deixa de ser apenas resultado e passa a ser um estado de fluxo. Você trabalha com prazer, fala com equilíbrio e caminha com propósito. Nada é apressado porque você sabe que tudo o que é sólido leva tempo. Hill dizia que a paciência é o teste final de toda fé verdadeira. Ela não é passividade, mas confiança inteligente. É o entendimento de que as coisas estão se movendo, mesmo quando os olhos ainda não veem. O autodomínio é o que mantém essa confiança viva, mesmo nas fases em que nada parece dar certo. Porque o homem que domina a mente sabe que cada silêncio, cada pausa e cada demora fazem parte de um plano maior que está em construção. E é justamente nesses momentos que a prosperidade se fortalece. O ouro é purificado no fogo, a mente é lapidada na dificuldade. Sem disciplina, o obstáculo destrói. Com disciplina, o obstáculo ensina. E quem aprende com o obstáculo se torna inquebrável. Aplicar esses princípios no cotidiano é o que transforma conhecimento em poder. Hill sempre repetia que conhecimento só é poder quando posto em ação. A mente pode compreender tudo, mas se o corpo não se move, nada muda. O autodomínio que começa no pensamento precisa se refletir nas escolhas diárias, na maneira como você trabalha, fala, organiza o tempo e reage aos imprevistos. Tudo começa pelas pequenas atitudes. Quando você desperta e decide não começar o dia reclamando, está ensinando à mente que a gratidão vem antes do resultado. Quando escolhe planejar antes de agir, ensina ao subconsciente que disciplina é mais forte do que impulso. Essas decisões parecem simples, mas repetidas diariamente, criam o que Hill chamava de ritmo do sucesso, um padrão de comportamento que atrai, naturalmente, pessoas e oportunidades compatíveis com o seu propósito. A prosperidade não floresce no meio da pressa, mas na rotina organizada, onde cada ato tem significado. Ao sentar-se para trabalhar, traga clareza para a mente. Qual é a meta de hoje? O que é essencial e o que é ruído? A confusão mental é o maior inimigo da abundância. Quanto mais claro o pensamento, mais direto o caminho. Hill afirmava que os homens bem-sucedidos eram aqueles que cultivavam o hábito da auto-organização. Eles escreviam seus objetivos, avaliavam o progresso e ajustavam o rumo com frequência. A mente precisa de direção concreta, porque energia sem foco é desperdício. Quando o pensamento e a ação apontam para o mesmo destino, o universo responde com sincronicidade. Isso também vale para as relações. O homem que domina a si mesmo não entra em conflito desnecessário. Ele entende que cada discussão, cada ressentimento é um desvio de energia que poderia estar sendo usado para construir algo. Prosperar é escolher o silêncio quando a vaidade pede resposta. É decidir compreender em vez de vencer. É lembrar que o maior triunfo é manter a paz interior intacta em meio ao caos. No trabalho, esse princípio se manifesta como excelência. Fazer bem feito mesmo quando ninguém está vendo, cumprir o que promete, manter o foco mesmo sem aplausos. Hill dizia que a integridade é o alicerce invisível da riqueza duradoura. O sucesso sem integridade é instável, porque tudo o que é construído sem verdade acaba ruindo sob o peso da própria mentira. Prosperar, portanto, é uma questão de coerência, pensar com clareza, sentir com serenidade, agir com propósito. Cada gesto consciente se torna uma afirmação silenciosa diante da vida. E a vida, observando essa coerência, responde em sintonia. As oportunidades certas surgem, as pessoas certas se aproximam, e o caminho parece se alinhar, passo a passo.
A prática diária da prosperidade é simples, mas exige atenção. Reserve alguns minutos pela manhã para planejar o dia com intenção. Durante o trabalho, lembre-se de que cada tarefa é uma semente, e ao final, antes de dormir, revise mentalmente o que aprendeu sem culpa, apenas com o desejo de melhorar no próximo dia. É nesse ciclo de aprendizado contínuo que o caráter se fortalece e o sucesso se torna inevitável. Hill acreditava que a prosperidade é a soma de pequenas vitórias diárias. Elas não aparecem nas manchetes, mas se acumulam silenciosamente até que o resultado se torne visível. É o progresso discreto que constrói a verdadeira grandeza. Hill enxergava a fé como a força invisível que conecta o pensamento à realidade. Não uma fé cega, mas uma fé inteligente, fundamentada na convicção de que o universo responde à direção da mente. Ele dizia que a fé é o estado de espírito que elimina o impossível, porque quando a mente acredita com clareza, ela age com poder, e agir com poder é o que transforma ideias em resultados. A fé inteligente não é esperar que algo aconteça, é preparar-se como se já estivesse a caminho. É o agricultor que ara a terra antes da chuva. É o construtor que compra o material antes do contrato. É o criador que trabalha mesmo sem aplausos, porque dentro dele existe a certeza silenciosa de que a semente dará fruto. Essa convicção cria um campo mental poderoso. A dúvida paralisa, mas a fé organiza. A dúvida dispersa energia, a fé concentra. Por isso, Hill considerava a fé um hábito mental cultivado deliberadamente. Ela se forma da mesma maneira que qualquer outra habilidade, repetindo pensamentos e ações coerentes até que se tornem naturais. A mente é como um músculo. Quanto mais você a exercita em direção à confiança, menos espaço sobra para o medo. Mas para que essa fé funcione, ela precisa estar apoiada na razão. Não é otimismo vazio, é uma convicção sustentada por preparo, estudo e ação. Hill dizia que a fé sem direção se transforma em superstição, mas a fé guiada por propósito se transforma em poder criador. É nesse ponto que entra o papel da imaginação. A imaginação é o estúdio interior, onde a realidade é esboçada antes de ser construída. Cada ideia que existe hoje, uma ponte, um livro, uma empresa, começou na mente de alguém que ousou visualizar algo que ainda não existia. Hill chamava isso de imaginação criadora, a capacidade de formar mentalmente uma imagem detalhada do que se deseja e mantê-la viva até que o mundo se curve para realizá-la. A maioria das pessoas usa a imaginação para reforçar o medo. Elas se imaginam falhando, sendo rejeitadas, perdendo o que têm. E a mente, obediente, começa a trabalhar para confirmar essas visões. Mas o homem que aprendeu a prosperar faz o contrário. Ele projeta mentalmente o que quer viver. Sente como se já estivesse acontecendo. E então age em harmonia com essa imagem. Esse é o verdadeiro segredo da fé criadora. Para que essa prática funcione, é preciso constância. Você não muda uma crença da noite para o dia, mas assim como o corpo se fortalece com o exercício repetido, a mente se transforma com a repetição das ideias certas. Ouvir diariamente mensagens elevadas, visualizar o resultado com clareza, agir de forma coerente. Tudo isso vai moldando o subconsciente. Hill dizia que o subconsciente é o intermediário entre o homem e o infinito. Tudo o que é fixado nele com emoção e crença tende a se manifestar no tempo certo. Mas o tempo certo não é o tempo da ansiedade, é o tempo da maturidade. A pressa é a linguagem da dúvida, a paciência é a linguagem da fé. Por isso, ele ensinava: a persistência é a prova da crença. Quem acredita, continua. Quem duvida, desiste. E é na continuidade que o invisível começa a se tornar visível. As ideias certas aparecem, as conexões acontecem, os caminhos antes bloqueados começam a se abrir. Nada muda de fora para dentro. Tudo se transforma de dentro para fora, em silêncio, de forma natural e progressiva.
Quando você mantém a fé inteligente e a imaginação disciplinada, a vida se reorganiza. Os problemas não desaparecem, mas você passa a enfrentá-los com outra energia, com uma mente que já decidiu que vencerá, independentemente do tempo que leve. E essa decisão, sustentada dia após dia, é o verdadeiro ponto onde a prosperidade começa a se tornar inevitável. A persistência é o coração de toda conquista duradoura. Hill observou que a maioria das pessoas desiste quando o sucesso está a poucos passos de distância. Ele chamava isso de a lei do ponto de virada. O momento em que tudo parece parado, mas na verdade está se reconfigurando nos bastidores. Quem não entende essa lei abandona o processo antes da colheita. Mas quem permanece, mesmo quando não há sinais visíveis, acaba rompendo a barreira que separa o desejo da realização. Persistir não é teimosia. É uma forma de fé ativa. É a convicção que resiste à dúvida e se reafirma mesmo diante do silêncio. Hill dizia que a persistência é para a mente o que o exercício é para o corpo, o treinamento que gera força. Sem ela, o entusiasmo se apaga. Com ela, o impossível se torna apenas uma questão de tempo. A constância constrói confiança. Cada vez que você cumpre o que prometeu a si mesmo, a mente aprende a confiar em sua própria palavra. Essa confiança é o solo da autoconfiança verdadeira, aquela que não depende da aprovação dos outros nem das circunstâncias. O indivíduo que mantém sua palavra consigo mesmo se torna inabalável, porque entende que o compromisso mais importante não é com o mundo externo, mas com a própria evolução. A persistência também é uma forma de inteligência emocional. Ela ensina a suportar o desconforto da espera e o tédio do processo. Hill observou que os homens de maior sucesso não eram necessariamente os mais talentosos, mas os que aprenderam a continuar quando o entusiasmo inicial desaparecia. Enquanto os outros se dispersavam, eles permaneciam. Enquanto o mundo buscava novidade, eles repetiam o essencial. E foi justamente essa repetição que construiu seus impérios. Prosperar exige esse tipo de maturidade. É suportar os dias comuns, os dias lentos, os dias em que nada parece acontecer. É nesses dias que o caráter é moldado. A prosperidade, antes de ser um resultado, é uma identidade que se fortalece a cada ato de resistência silenciosa. Quando você se recusa a desistir, está enviando uma mensagem clara à mente. Eu sou alguém que termina o que começa. E essa mensagem repetida transforma o modo como você se enxerga. Hill dizia que a constância transforma até o erro em sabedoria, porque aquele que continua aprende com o que falhou, ajusta, corrige e retorna mais forte. É o movimento circular da evolução. Tentativa, erro, aprendizado, avanço. Não há atalho para isso. Toda grande realização é construída sobre uma sequência de pequenas tentativas bem direcionadas. Por isso, quando sentir vontade de parar, lembre-se de que o progresso raramente é visível no momento em que ele acontece. As raízes crescem antes que o tronco apareça. O silêncio antecede o som. A preparação precede o resultado. O homem que compreende essa ordem natural não se desespera, porque sabe que o tempo está sempre trabalhando a seu favor. A persistência também purifica o propósito. Ela elimina o que é superficial e revela o que realmente importa. A cada obstáculo você se pergunta: eu ainda quero isso o suficiente para continuar? E é nesse momento que o desejo se transforma em determinação. O que era vontade passageira se torna vocação. E quando o propósito amadurece, o universo começa a conspirar de forma mais precisa. A constância é o que dá forma ao invisível. A repetição é o que imprime no subconsciente a certeza de que aquilo é possível. E aos poucos, o que era ideia se transforma em realidade palpável. Nada de mágico, apenas o poder da insistência disciplinada. Hill ensinava que o fracasso temporário é a roupa que o sucesso veste antes de ser reconhecido. Quem entende isso nunca se desespera, porque sabe que cada tropeço é apenas uma lição disfarçada. E o tempo, quando aliado à perseverança,
sempre entrega o resultado àqueles que continuam. A verdadeira prosperidade, dizia Hill, não é apenas o que você conquista, mas o que você se torna capaz de oferecer. Ele observou que os homens mais realizados compartilhavam um traço comum. Não buscavam apenas ganhos pessoais, mas viam o próprio trabalho como uma forma de contribuição. A riqueza material era consequência da utilidade que entregavam ao mundo. O propósito é o ponto onde o talento individual encontra uma necessidade coletiva. Quando você descobre esse ponto, trabalhar deixa de ser obrigação e passa a ser expressão daquilo que você é. Hill chamava isso de a lei do retorno ampliado. Tudo o que você oferece com qualidade e sinceridade retorna multiplicado. Pode demorar, pode vir por caminhos inesperados, mas sempre retorna, porque o valor é uma força circular. A mente próspera entende essa dinâmica e, por isso, não teme dar um pouco mais. Ela não se preocupa em ser explorada, porque sabe que a vida não falha na contabilidade. O esforço verdadeiro nunca é desperdiçado. O tempo investido com intenção, o gesto feito com integridade, a ajuda oferecida com bondade, tudo isso cria um crédito invisível, que um dia retorna em forma de oportunidade, reconhecimento ou crescimento interior. Hill afirmava que o homem que se dedica sinceramente a servir os outros jamais precisará temer a falta. O mercado pode mudar, as pessoas podem ir embora, mas quem entrega valor real se torna indispensável. E a indispensabilidade é a maior forma de segurança que existe. Servir não significa submeter-se, significa compreender que cada ato útil é uma semente de prosperidade. É colocar o talento a serviço de algo maior, sabendo que a recompensa virá na proporção do impacto que você causa. Hill observou que os grandes líderes não eram apenas visionários, eram solucionadores de problemas. Pessoas que viam onde podiam contribuir e se tornavam essenciais por isso. Esse princípio também se aplica à vida pessoal. A prosperidade emocional nasce quando você decide parar de exigir dos outros e começa a se perguntar o que pode oferecer. Nos relacionamentos, no trabalho, nas conversas diárias, quem cultiva a mentalidade de contribuição atrai naturalmente pessoas mais alinhadas, porque o valor reconhece o valor. O propósito, portanto, é a força que mantém o homem fiel à própria jornada. É ele que sustenta o ânimo nos dias difíceis e dá sentido ao esforço quando o resultado ainda não apareceu. Sem propósito, a mente se dispersa. Com propósito, ela se concentra e canaliza toda a energia em direção ao que constrói. E é essa canalização que cria o que Hill chamava de poder organizado do pensamento. Pense em um raio de sol. Quando disperso, aquece. Quando concentrado por uma lente, queima. O propósito é essa lente. Ele transforma calor em fogo, vontade em poder. E quando o homem encontra o próprio propósito, o trabalho deixa de ser um fardo e se torna fonte de vitalidade. A prosperidade material se sustenta sobre esse fundamento, porque o dinheiro, quando guiado apenas pelo desejo de possuir, se torna instável. Mas quando é consequência de um serviço útil, ele ganha um fluxo natural, vem e vai, mas nunca falta. Hill ensinava que a riqueza duradoura pertence àqueles que compreendem o valor do serviço prestado. E essa compreensão liberta da pressa, da comparação e da culpa. Você entende que o importante não é parecer próspero, mas ser útil de maneira tão autêntica que a prosperidade não tenha escolha a não ser acompanhá-lo. A partir desse entendimento, o trabalho diário ganha outro significado. Cada tarefa simples pode ser um exercício de excelência. Cada contato humano pode ser uma oportunidade de elevar alguém. E cada obstáculo pode se tornar uma aula silenciosa sobre resiliência. O homem que vive assim já está prosperando, mesmo que os números ainda não mostrem, porque prosperidade é, antes de tudo, um estado de maturidade interior. Hill dizia que o maior poder do ser humano é o poder de pensar por conta própria. Enquanto a maioria se deixa conduzir pelas crenças e opiniões alheias, o homem desperto
aprende a observar os próprios pensamentos e a escolher conscientemente quais deles merecem permanecer. Esse é o início do autoconhecimento. A capacidade de perceber que você não é o conteúdo da mente, mas o observador por trás dela. Quando essa percepção amadurece, a vida ganha outra dimensão. Você deixa de agir por reflexo e começa a agir por compreensão. Deixa de reagir aos estímulos externos e passa a criar a própria resposta a partir de um centro interior estável. Hill chamava esse centro de a inteligência infinita, a parte divina do homem, silenciosa, intuitiva e sábia. Não é uma entidade fora de você, mas uma presença dentro, sempre pronta a orientar aquele que aprende a escutá-la. A mente humana é um canal entre o mundo visível e o invisível. Ela traduz ideias em ações, sonhos em planos, fé em resultados. Quando você compreende isso, o autoconhecimento deixa de ser teoria e se torna ferramenta prática de prosperidade. Você passa a perceber que cada emoção é um sinal, cada pensamento é uma escolha, e cada escolha é uma semente. A vida externa é apenas o reflexo do jardim que você cultiva dentro de si. Hill observava que os homens mais evoluídos espiritualmente eram também os mais eficazes materialmente. Eles não viam conflito entre fé e realização. Entendiam que o espírito e a matéria são expressões diferentes da mesma energia. Quando a mente se alinha com princípios elevados, a ação se torna poderosa, porque deixa de ser movida por medo e passa a ser movida por propósito. Autoconhecimento, então, não é isolamento nem fuga do mundo, é clareza no meio do mundo. É saber o que se quer e o que se deve recusar. É agir com consciência, sabendo que cada decisão é uma afirmação sobre quem você escolhe ser. Hill dizia que o homem que conhece a si mesmo jamais será escravo das circunstâncias. Ele pode perder dinheiro, status, conforto, mas não perde o eixo interno, porque o seu valor não depende do que tem, e sim do que se tornou. Essa consciência traz leveza. Você para de medir o progresso apenas pelos resultados imediatos e começa a percebê-lo pelas transformações internas. Menos medo, mais paciência. Menos dúvida, mais clareza. Menos ruído, mais silêncio produtivo. A prosperidade, quando nasce desse equilíbrio, é sólida, porque já não precisa provar nada. Ela se sustenta no saber quem você é. O autoconhecimento também revela os limites da mente lógica. Hill explicava que o raciocínio é importante, mas é a imaginação guiada pela fé que abre os caminhos impossíveis. A mente racional calcula, a mente intuitiva cria. E o homem sábio aprende a usar ambas em harmonia, razão para planejar, intuição para decidir o momento certo de agir. Quando o autoconhecimento amadurece, o medo do futuro se dissolve, porque você entende que nada externo pode tirar o que foi conquistado internamente. O dinheiro pode vir ou ir, as circunstâncias podem mudar, mas o estado de prosperidade, esse senso de plenitude e direção, permanece. Ele é parte da sua identidade. Hill dizia que a riqueza começa no ser e só depois se manifesta no ter. E o ser se fortalece na medida em que você se conhece, aceita, disciplina e direciona. Por isso, buscar autoconhecimento não é luxo de quem tem tempo, é necessidade de quem deseja viver com propósito. É ele que impede o homem de seguir o caminho errado com entusiasmo. É ele que mostra quando é hora de insistir e quando é hora de mudar a rota. E é ele que transforma o sucesso em algo natural. Porque, quando o interior está ajustado, o exterior se organiza por consequência. Hill descrevia o equilíbrio entre razão, fé e intuição como o tríplice poder da mente próspera. Essas três forças, quando trabalham em harmonia, tornam o indivíduo praticamente ilimitado. A razão fornece clareza, a fé, energia, a intuição, direção. Quando uma delas falta, o progresso se torna instável. Mas quando as três se equilibram, surge uma lucidez silenciosa. Um tipo de sabedoria que age com calma,
sem precisar provar nada a ninguém. A razão é a ferramenta da análise. Ela separa o essencial do acessório, identifica padrões, calcula riscos, organiza a ação. Hill ensinava que a mente racional é como o arquiteto de um edifício. Precisa de estrutura, medidas e fundamentos sólidos. Mas um arquiteto sem inspiração constrói sem alma. Por isso, a razão precisa caminhar ao lado da intuição, que é o sopro criativo, a voz que surge quando o raciocínio se cala. A intuição é o canal pelo qual a mente consciente se conecta à inteligência universal. Ela se manifesta como uma certeza calma, um pressentimento sereno. Não grita, apenas orienta. É a bússola que aponta o caminho quando os dados ainda são insuficientes. Hill dizia que as melhores ideias chegam quando o homem aprende a confiar no silêncio. Esse silêncio não é vazio. É o espaço onde o subconsciente reorganiza as informações que você já possui e as entrega de volta em forma de insight. Mas sem a fé, nenhuma das duas funciona plenamente. A fé é o combustível da ação. É o elemento que transforma uma boa ideia em um projeto e um projeto em resultado. Ela elimina a hesitação que impede o movimento. Hill chamava a fé de a ponte entre o invisível e o visível. Quando você acredita com convicção e age em conformidade com essa crença, a mente deixa de lutar contra si mesma. Ela se torna coerente. E a coerência é a linguagem com que o universo responde. A harmonia dessas três forças cria uma espécie de sinfonia interior. A razão define o plano, a fé mantém o ritmo e a intuição conduz a melodia. O homem que aprende a ouvi-las em conjunto descobre que a vida deixa de ser uma sequência de esforços e se torna um fluxo contínuo de oportunidades. Ele não precisa forçar, apenas responder ao que a consciência mostra a cada passo. Na prática, isso se traduz em disciplina mental. Durante o dia, use a razão, analise, planeje, organize. Mas à noite, entregue o controle. Ouça, reflita, confie. A mente precisa dos dois momentos, o da estrutura e o do repouso criativo. É nesse equilíbrio que nascem as soluções que o pensamento lógico sozinho jamais encontraria. Hill observava que os homens mais prósperos viviam em constante diálogo com essa tríade. Eles confiavam na lógica, mas não eram prisioneiros dela. Tinham fé, mas não se deixavam cegar. Seguiam a intuição, mas sabiam validar suas percepções com ação e resultado. Essa combinação é o que gera o que ele chamava de maturidade espiritual e prática. A maturidade espiritual não é isolamento nem dogma, é discernimento. É entender que a força que move o universo é a mesma que habita em você, e que pensar corretamente é colaborar com essa força. Não há separação entre espiritualidade e realização material. Há apenas coerência entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz. Quando a mente alcança esse ponto de harmonia, o medo perde espaço. As decisões se tornam mais simples, os resultados mais consistentes. A prosperidade passa a ser consequência de uma vida bem alinhada internamente. Você trabalha com tranquilidade, fala com propósito e age com confiança. Nada é apressado, porque o tempo deixa de ser inimigo e passa a ser aliado. Hill dizia que a pressa é filha da dúvida, mas a calma é filha da fé. E o homem que vive em calma, confiante e atento, já está no caminho do verdadeiro poder. Porque esse poder não é domínio sobre os outros, mas domínio sobre si mesmo. A capacidade de manter a mente, o coração e a ação apontando para o mesmo norte. Hill dizia que todo pensamento é uma forma de energia, e como toda energia, ele vibra, se propaga e encontra ressonância. A mente humana é um emissor e um receptor constante de vibrações. Ela transmite aquilo que sente e atrai aquilo que combina com a frequência que emite. Essa era a base do que ele chamava de lei da vibração e da influência mental. Não uma teoria mística, mas uma observação prática. As pessoas, situações e oportunidades
tendem a se alinhar com o estado mental predominante de um indivíduo. Quando alguém vive em medo, insegurança e dúvida, seu campo mental se torna instável, e a instabilidade atrai confusão. Mas quando a mente é treinada para operar em calma, confiança e propósito, o ambiente começa a responder de forma diferente. As conversas fluem, as ideias chegam, os imprevistos deixam de parecer ameaças e se transformam em ajustes do caminho. Hill dizia que o universo é um espelho que reflete de volta o padrão dominante da mente. Essa vibração não depende de palavras, mas de sentimentos e intenções. Você pode falar de sucesso e ainda assim vibrar escassez, se o que sente é medo de perder. Da mesma forma, pode viver momentos difíceis e ainda assim vibrar prosperidade, se o que sente é confiança em reconstruir. A vibração é determinada pela emoção, e é por isso que Hill insistia na importância de controlar o estado emocional. Antes de tentar controlar os resultados externos, a emoção é o combustível que dá força ao pensamento. Um pensamento frio é apenas uma ideia, mas quando carregado de sentimento, ele se torna uma ordem que o subconsciente reconhece e começa a executar. Por isso, o primeiro trabalho de quem deseja prosperar é aprender a escolher o que sentir. Não se trata de negar a realidade, mas de se posicionar emocionalmente de forma consciente diante dela. Quando a vibração muda, o mundo muda. Não porque os fatos se transformem de repente, mas porque a sua percepção se refina. Você começa a ver possibilidades onde antes via bloqueios, começa a perceber caminhos que antes estavam encobertos pela pressa e pelo medo. Essa mudança de percepção altera a ação, e a ação renovada gera novos resultados. É assim que o ciclo se fecha. Vibração cria percepção. Percepção gera atitude. Atitude transforma a realidade. Hill também alertava sobre a influência mútua das mentes humanas. Ele dizia que ninguém prospera sozinho, porque estamos constantemente trocando energia uns com os outros. A mente de um homem confiante eleva as pessoas ao redor. A mente de um homem derrotado contagia de pessimismo quem se aproxima. Por isso, o ambiente mental que você frequenta é tão importante quanto as ações que você realiza. Cercar-se de pessoas que pensam com propósito é como sintonizar várias antenas na mesma frequência. A energia se multiplica, as ideias se fortalecem, a fé se torna mais natural. Mas o contrário também é verdadeiro. Se você permanece em ambientes de queixa e negatividade, por mais disciplinado que seja, acabará absorvendo parte daquela vibração. Hill recomendava proteger a mente como se protege um tesouro, filtrar conversas, conteúdos e influências. É uma forma prática de preservar o próprio poder. Essa proteção não é isolamento, é higiene mental. Assim como o corpo precisa de alimento limpo, a mente precisa de ideias saudáveis. E o pensamento de qualidade nasce do contato com boas fontes, livros, vozes, exemplos, reflexões. Hill dizia que a mente alimentada por pensamentos elevados gera inevitavelmente ações elevadas. E é isso que sustenta o ciclo da prosperidade. Pensamento, emoção, ação e resultado, todos vibrando na mesma harmonia. Quando você alcança esse estado, a vida deixa de ser um esforço constante e se torna um fluxo. As pessoas certas parecem chegar na hora certa, as portas se abrem com naturalidade e aquilo que antes parecia distante começa a se aproximar. Não há mágica nisso. Há coerência vibracional. Você se tornou compatível com o que buscava, e a partir daí, tudo o que é contrário a essa frequência simplesmente se afasta. Manter uma vibração elevada é um exercício diário de consciência. Não basta sentir-se bem por alguns minutos e depois voltar ao padrão antigo. É preciso criar um ritmo interno que sustente o estado de mente correto. Hill chamava isso de disciplina emocional e mental. O treinamento constante para permanecer centrado, mesmo quando a vida oscila. A mente é como um instrumento que desafina facilmente. Um pensamento de medo
uma conversa negativa, uma lembrança de fracasso. Qualquer estímulo pode alterar sua frequência. Por isso, o trabalho da prosperidade é também um trabalho de manutenção. Toda manhã, o homem próspero precisa afinar a própria mente, com a mesma paciência com que um músico afina o violino antes do concerto. Essa afinação se faz através dos hábitos mentais conscientes. Hill recomendava começar o dia com afirmações positivas, não no sentido superficial de repetir frases, mas de reafirmar o propósito e alinhar o foco, dizer a si mesmo com convicção: hoje eu decido manter a calma. Hoje eu vou agir com propósito. Hoje nada externo terá poder sobre meu estado interno. Essas declarações simples moldam o tom do dia. A mente obedece à voz que a dirige mais vezes. Outra prática é a visualização dirigida. Antes de dormir ou logo ao acordar, reserve alguns minutos para imaginar a vida que está construindo. Visualize detalhes, sinta as emoções, veja-se agindo com segurança e clareza. Hill ensinava que o subconsciente não distingue entre imaginação e realidade. Ele apenas grava o que é repetido com emoção. Visualizar é treinar o cérebro para reconhecer como familiar aquilo que ainda está a caminho. Mas talvez o hábito mais poderoso seja o da observação de si mesmo. Durante o dia, pare por instantes e perceba: em que estou pensando agora? Esse pensamento me fortalece ou me enfraquece? Essa pausa, por menor que pareça, muda tudo. Ela interrompe o automatismo da negatividade e devolve o controle para o presente. É nesse instante que a consciência retoma o comando e redefine a vibração. Hill dizia que o homem que observa os próprios pensamentos é como um capitão que lê o vento antes de ajustar as velas. Ele não luta contra as circunstâncias, apenas se adapta, mantendo o rumo em direção ao destino escolhido. Esse autocontrole cria estabilidade emocional, e a estabilidade é a base da prosperidade. Para sustentar a vibração correta, também é essencial cuidar do corpo. O estado físico influencia diretamente o estado mental. Uma mente cansada ou intoxicada perde precisão e se torna vulnerável. Hill não separava prosperidade espiritual de equilíbrio biológico. Ele sabia que a energia vital é o combustível da mente criadora. Por isso recomendava sono adequado, alimentação equilibrada, momentos de silêncio e contato com a natureza. Essas práticas simples recarregam o sistema e limpam o ruído interno. A vibração também se fortalece quando você aprende a agradecer, não como ritual vazio, mas como reconhecimento consciente de que algo maior o sustenta. A gratidão muda o eixo da mente. Ela tira o foco da falta e o direciona para a plenitude. Hill observava que as pessoas mais bem-sucedidas tinham o hábito de agradecer mesmo em tempos difíceis. Elas viam nas dificuldades não uma punição, mas um treinamento. A gratidão, dizia ele, é a vibração mais próxima da prosperidade. Por fim, sustentar a vibração correta é aprender a falar de modo construtivo. A palavra tem peso energético. Quando você reclama, critica ou espalha pessimismo, enfraquece o próprio campo mental. Mas quando fala com esperança, quando encoraja, quando reconhece o que há de bom, sua voz se torna instrumento de alinhamento. Hill lembrava que cada palavra é uma semente lançada no campo da mente, e o homem prudente semeia o que deseja colher. Essa constância cria um círculo virtuoso. Pensamentos conscientes geram emoções elevadas inspiram ações produtivas fortalecem a autoconfiança, e a autoconfiança mantém a vibração alta. Quando esse ciclo se consolida, a prosperidade deixa de ser uma busca e passa a ser o estado natural de quem você é. Hill acreditava que a mente humana nunca trabalha sozinha. Mesmo quando isolado, o homem está conectado a uma rede invisível de pensamentos e intenções. Essa rede, ele a chamava de consciência coletiva, é o campo onde as ideias se cruzam, se amplificam e se fortalecem. Por isso, ele insistia tanto na importância do ambiente mental. A prosperidade é contagiosa,
e a mediocridade também. Cada pessoa com quem você convive deixa um traço energético em sua mente. As conversas que escuta, os valores que absorve, as atitudes que observa. Tudo isso forma o clima mental em que sua consciência respira. Se o ar é puro, a mente se expande. Se o ar é tóxico, a mente se contrai. Hill dizia que a influência é o fator mais sutil e mais poderoso da mente humana. E o homem sábio aprende a escolher com quem compartilha seus planos e pensamentos. Ele observava que os grandes empreendedores, pensadores e líderes raramente caminhavam sozinhos. Todos cultivavam um círculo de mentes afinadas, um grupo pequeno, mas coeso, de pessoas que acreditavam em ideais semelhantes. Essa união criava o que ele chamou de mastermind, a fusão de várias inteligências individuais em uma inteligência maior, capaz de gerar ideias e resultados que nenhum deles alcançaria isoladamente. A força do mastermind não está apenas nas discussões racionais, mas na sintonia emocional entre seus membros. Quando duas ou mais pessoas se reúnem com propósito e harmonia, o campo vibracional delas se combina e se multiplica. Ideias que estavam adormecidas em uma mente despertam na outra. O entusiasmo de um reforça a fé do outro, e juntos criam uma corrente de energia intelectual e espiritual, que move montanhas de inércia. Hill via isso como uma das leis mais práticas da prosperidade. Ele dizia que ninguém atinge grandeza sem cooperação, porque a energia mental precisa de espelho para se expandir. Ao compartilhar suas metas com pessoas de mentalidade elevada, você não apenas recebe estímulo, mas também se torna responsável por manter sua própria vibração à altura. É um pacto silencioso de crescimento mútuo, mas ele também advertia: nem todo grupo une, alguns drenam. Por isso, discernimento é essencial. Evite reuniões que se alimentam de reclamação, fofoca ou crítica destrutiva. Esses ambientes são como vazamentos de energia. Você sai exausto e, sem perceber, perdeu a clareza do propósito. O círculo certo, ao contrário, devolve energia. Você sai mais lúcido, mais confiante e mais determinado. Essa influência coletiva não se limita a encontros físicos. Ela se estende aos conteúdos que você consome, os livros que lê, os vídeos que assiste, os canais que acompanha. Tudo isso alimenta sua mente. A atenção é a moeda espiritual do século. Onde você investe seu foco, constrói sua realidade. Hill escreveria, se vivesse hoje, que a qualidade do conteúdo determina a qualidade da consciência. A prosperidade digital segue as mesmas leis do mundo físico. O que entra pela mente define o que sai dela. Quando você compreende isso, passa a criar seu próprio ambiente mental com intenção. Escolhe com quem falar, o que ouvir, o que estudar, e até o silêncio se torna um aliado. A mente prospera na presença da ordem, e o caos mental desaparece quando você elimina o excesso de estímulos. O homem que sabe proteger sua atenção domina um poder que poucos possuem, o poder de permanecer centrado. E esse centramento, multiplicado por várias pessoas com o mesmo propósito, se transforma em força social. Hill acreditava que quando muitos homens e mulheres pensam com clareza e fé, o próprio destino coletivo de uma nação se eleva. Por isso, a prosperidade pessoal nunca é apenas pessoal. Cada mente desperta contribui para o despertar de muitas outras. Cada ato de consciência individual reforça o campo de possibilidades do todo. Prosperar, então, é também um ato de responsabilidade. Sua vibração influencia mais do que imagina. Quando você escolhe viver com propósito, disciplina e serenidade, cria ondas que tocam pessoas que talvez nunca encontre, mas que serão, de algum modo, fortalecidas pela energia que você emite. Hill dizia que o homem que se torna um centro de fé e entusiasmo é uma usina silenciosa de transformação. Esse é o papel do verdadeiro próspero, não apenas acumular, mas irradiar. A mente que alcança a abundância se torna naturalmente generosa, porque entende que quanto mais divide o bem, mais ele se multiplica. E é nesse ponto que a prosperidade se converte em legado. Quando aquilo que você é,
começa a inspirar outros a se tornarem o que podem ser. Hill acreditava que a prosperidade não era um acúmulo estático, mas um fluxo contínuo de dar e receber. Ele observava que tudo na natureza funciona por meio desse movimento. Os rios fluem, o ar circula, a terra dá e recebe, e é justamente essa troca constante que mantém o equilíbrio da vida. Quando o homem tenta reter demais, seja dinheiro, conhecimento ou amor, interrompe esse fluxo e cria escassez. A energia da abundância só permanece onde existe circulação. Ele dizia: para que algo continue vindo até você, é preciso permitir que algo também saia de você. Isso vale para o dinheiro, para as ideias e até para o tempo. Quem compartilha o que tem, reforça no subconsciente a sensação de possuir. Quem segura com medo de perder, reforça a crença da falta. É por isso que tantas pessoas trabalham intensamente e ainda assim não prosperam. Elas agem com esforço, mas vibram em retenção. E a mente que vibra em retenção bloqueia o próprio crescimento. Dar não significa desperdiçar, significa contribuir com consciência. Significa devolver ao mundo em forma de utilidade parte da abundância que o mundo lhe concedeu. Hill via isso como um princípio espiritual e econômico ao mesmo tempo. Ele dizia que o homem que serve com excelência nunca precisará pedir, porque o valor que oferece gera naturalmente retorno. Esse é o ciclo da prosperidade: dar, multiplicar, receber, compartilhar novamente. Na prática, isso se manifesta de forma simples: oferecer um conselho sincero, ajudar alguém sem interesse imediato, cumprir o trabalho com dedicação ou até pagar com alegria por um serviço bem feito. Cada ato consciente de generosidade reafirma para a mente que a abundância é sua companheira natural. E quanto mais essa crença se consolida, mais a vida encontra caminhos para confirmar o que você acredita. Hill também associava esse princípio à humildade. Ele dizia que o homem verdadeiramente próspero sabe que nada lhe pertence em definitivo. Ele é apenas um administrador temporário dos recursos, que passam por suas mãos. Quando você entende isso, o medo de perder desaparece, porque o foco deixa de ser acumular e passa a ser fazer circular com sabedoria. Essa atitude muda completamente a relação com o dinheiro. Você deixa de vê-lo como um fim e passa a vê-lo como um meio de criar, servir, melhorar. E o dinheiro, quando tratado com respeito e propósito, sempre retorna multiplicado. Hill afirmava que o dinheiro é tímido, ele se aproxima de quem o respeita e se afasta de quem o teme. Respeitar o dinheiro é entendê-lo como energia viva, que precisa se mover para gerar mais movimento. Mas o dar e o receber não se limitam à esfera material. A lei vale também para o campo mental e emocional. Se você deseja reconhecimento, ofereça elogio. Se busca compreensão, ofereça escuta. Se anseia por amor, comece amando com autenticidade. O universo responde à semelhança, não à carência. Aquele que se torna fonte do que busca acaba atraindo o mesmo em retorno. Hill observava que muitos homens perderam fortunas por se isolarem em torno de si mesmos. Quando a prosperidade deixa de servir, ela adoece. Mas quando o sucesso de um homem melhora a vida de outros, esse sucesso se torna inquebrável. Ele se transforma em legado, e o legado é o estágio mais alto da prosperidade. É quando a sua existência continua frutificando mesmo depois que você sai de cena. Por isso ele aconselhava: não trabalhe apenas pelo lucro, trabalhe pela utilidade que deixa no mundo. Essa visão amplia o horizonte. Você para de medir ganhos apenas em números e começa a medi-los em impacto, em transformação, em significado. E é nesse ponto que a prosperidade deixa de ser apenas um resultado e se torna uma filosofia de vida. Hill dizia que a ambição e a paz interior não são opostas, são complementares. A ambição fornece direção, impulso e propósito. A paz interior garante equilíbrio, lucidez e discernimento. Quando uma cresce sem a outra, a mente se desequilibra.
Ambição sem paz vira ansiedade. Paz sem ambição vira estagnação. O verdadeiro homem próspero é aquele que aprendeu a fazer as duas coexistirem. Ele observava que muitas pessoas associam a busca por riqueza a um tipo de inquietação constante, como se fosse necessário viver sob tensão para produzir resultados. Mas essa tensão, cedo ou tarde, destrói a clareza e corrói o prazer do próprio sucesso. A mente cansada pode conquistar muito, mas desfruta pouco. Hill ensinava que o objetivo não é apenas acumular bens, mas atingir um estado de harmonia interna que permita viver com plenitude. A paz interior nasce do autodomínio. A certeza de que, qualquer que seja o cenário, você permanece no controle de si mesmo. Não é passividade, é poder silencioso. É a tranquilidade de quem sabe que as circunstâncias mudam, mas o centro permanece. Hill dizia que o homem que se conhece e confia em sua direção interior anda em paz mesmo no meio da tempestade. Essa serenidade é o verdadeiro luxo da mente próspera. A ambição, por outro lado, é o fogo que mantém a vida em movimento, é a expressão natural do potencial humano, o desejo de expandir, criar, aprender, deixar marca. Ela só se torna um problema quando vira fuga. Quando o homem busca sucesso para preencher um vazio, ele se perde na corrida e esquece o porquê de correr. Mas quando a ambição nasce da vontade de expressar o melhor de si, ela se transforma em serviço e propósito. Equilibrar essas forças é uma arte. Significa agir com intensidade e descansar com consciência. Significa saber parar quando o corpo pede e avançar quando a mente está clara. Hill via isso como o ponto de maturidade espiritual do sucesso. Ele dizia que a mente equilibrada é mais produtiva do que a mente exausta. Por isso, o homem sábio alterna períodos de ação concentrada, com momentos de recolhimento e reflexão. A paz interior não enfraquece a ambição, ela a refina. Enquanto o ambicioso comum corre atrás de tudo, o homem sereno escolhe apenas o que faz sentido. Ele não desperdiça energia tentando provar nada, porque entende que o valor não está em parecer, mas em ser. A serenidade o torna seletivo, e essa seletividade o torna eficiente. Hill acreditava que a tranquilidade é o verdadeiro sinal de poder. Quem precisa gritar ainda não domina a própria força. Quem se desespera ainda não confia no próprio caminho. O homem realmente próspero fala pouco, observa muito e age com precisão. Sua paz interior é resultado da consciência de que o tempo trabalha a seu favor e que nada pode impedir o crescimento de quem se mantém fiel à própria essência. Viver nesse equilíbrio é viver com sabedoria, trabalhar intensamente, mas sem perder o prazer, planejar o futuro, mas sem desprezar o presente, desejar mais, mas sem cair na ingratidão pelo que já se tem. Hill chamava isso de a ciência da satisfação progressiva. É o estado mental de quem quer evoluir, mas se recusa a ser escravo do desejo. Ele continua crescendo, mas cresce em paz. Esse é o ápice da prosperidade, quando o sucesso externo reflete a ordem interna. O homem que chega a esse ponto entende que o verdadeiro poder não é controlar o mundo, mas controlar o próprio interior diante do mundo. A ambição o move, a paz o sustenta. E quando essas duas forças se unem, o progresso deixa de ser uma corrida e se torna uma caminhada plena, consciente e serena. Hill dizia que o sucesso é um estado de consciência, não uma coleção de posses. Ele via a realização material como uma sombra projetada pela mente, o reflexo do que o homem se torna por dentro. Por isso, o objetivo final não era enriquecer, mas evoluir. O dinheiro, o prestígio e o reconhecimento eram apenas consequências naturais de um amadurecimento mental e espiritual. Ele afirmava que muitos confundem poder com controle, mas o verdadeiro poder é influência silenciosa, a capacidade de inspirar sem impor, de liderar sem dominar. Essa influência nasce de dentro, de uma mente organizada,
confiante e disciplinada, capaz de irradiar segurança mesmo nas incertezas. Quando o homem alcança esse estado, ele deixa de ser guiado pela necessidade de provar algo e passa a agir movido por convicção. Seus gestos se tornam coerentes, suas palavras ganham peso e sua presença inspira transformação. Hill dizia que a mente bem ajustada é a força mais poderosa do mundo. E é essa força que transforma o sucesso pessoal em liderança natural. O líder consciente não busca seguidores. Ele desperta líderes. Ele não ordena, orienta, não compete, colabora. Hill observava que os maiores nomes da história tinham em comum um ideal mais elevado do que o interesse próprio. Eles serviam a um propósito que transcendia o ego, e é justamente isso que tornava suas realizações tão duradouras. A mente que pensa apenas em lucro é limitada, a mente que pensa em legado é infinita. O homem que enriquece para si mesmo acumula peso, mas o que enriquece para criar valor carrega leveza. Hill ensinava que o sucesso mais sólido é aquele que melhora a vida de outros, porque tudo o que você faz pelos outros fortalece a base invisível sobre a qual o seu próprio destino se ergue. Quando a consciência atinge esse grau de clareza, a ambição se transforma em vocação. O trabalho deixa de ser obrigação e passa a ser missão. Cada projeto, cada decisão, cada relação se torna uma oportunidade de expressar o melhor que há em si. O sucesso, então, deixa de ser uma meta e se torna uma forma de viver. Hill dizia que o homem que trabalha em harmonia com sua própria mente não precisa buscar motivação. Ele é movido por inspiração. A motivação vem de fora e acaba. A inspiração vem de dentro e se renova. Essa diferença é o que separa quem depende das circunstâncias de quem cria as próprias circunstâncias. Viver nesse estado de consciência é liderar por presença. Não é necessário persuadir com força, porque a coerência fala por si. As pessoas sentem quando estão diante de alguém íntegro, alguém que pratica o que ensina, alguém cuja mente está em paz com o que acredita. Essa presença, dizia Hill, é a verdadeira autoridade. Ela não se impõe, ela se reconhece, e quanto mais essa autoridade interior cresce, mais a vida o coloca em posições de influência. Não como prêmio, mas como consequência, porque o mundo confia naturalmente naquele que já aprendeu a confiar em si mesmo. Esse é o ponto em que a prosperidade se torna missão. Você não trabalha mais apenas para viver. Vive para realizar algo que dê sentido ao seu tempo na Terra. Hill acreditava que a vida recompensa o homem que trabalha por um ideal maior do que ele mesmo. Esse ideal o protege do orgulho e do vazio, o mantém focado quando tudo parece incerto, e faz com que, mesmo diante das perdas, ele siga em frente com dignidade e fé. Esse é o verdadeiro estado de sucesso, uma mente livre, um coração em paz e uma vida que deixa rastros de luz por onde passa. Hill dizia que no final da jornada, o verdadeiro prêmio da prosperidade não é o acúmulo de bens, mas o legado espiritual e moral que o homem deixa. O sucesso que termina em si mesmo morre com o corpo. O sucesso que desperta consciências permanece. Por isso, ele ensinava que a missão de todo homem que prospera é transformar a própria evolução em exemplo vivo. Quando o indivíduo vence as próprias limitações, ele passa a irradiar uma forma de autoridade silenciosa. Não precisa pregar nem convencer. Sua própria vida se torna uma mensagem. Hill afirmava que a influência do exemplo é mais duradoura do que qualquer discurso. O homem que vive o que acredita inspira sem esforço, porque a coerência fala mais alto do que as palavras. O legado moral nasce dessa coerência. Significa manter princípios mesmo quando ninguém observa. Significa escolher a integridade mesmo quando seria mais fácil trapacear. Significa sustentar a palavra mesmo quando custa caro. Hill dizia que a verdadeira riqueza é poder de caráter. O dinheiro, o prestígio e as conquistas são passageiros, mas o valor pessoal é eterno.
Ele via o caráter como o ponto final da prosperidade. Depois de dominar o pensamento, disciplinar as emoções e organizar a ação, resta a escolha de viver em integridade, porque toda grande construção sem base moral acaba desmoronando sob o peso do próprio sucesso. A integridade é o alicerce que mantém o edifício da vida de pé, quando chegam as tempestades inevitáveis do destino. Hill observava que os homens que deixaram marcas profundas tinham em comum uma visão espiritual do sucesso. Eles sabiam que a vida é uma oportunidade de servir, de aprender e de evoluir. E quando o propósito se cumpre, o dinheiro, o poder e a influência passam a ser ferramentas a serviço de algo maior. A prosperidade, então, deixa de ser sobre ter e passa a ser sobre transmitir. Transmitir sabedoria, valores, coragem. Transmitir o exemplo de quem venceu a si mesmo. Esse é o tipo de riqueza que não pode ser roubada nem perdida. Ela atravessa gerações e inspira corações. Muito depois que o nome do homem já se tornou lembrança, Hill dizia que o verdadeiro sucesso é tornar-se uma força positiva na experiência de vida de outras pessoas. O homem que entende isso vive com leveza. Não precisa competir, nem provar, nem acumular incessantemente. Ele já compreendeu que o propósito maior da vida é o aperfeiçoamento do espírito através da ação consciente. Tudo o que faz, faz com intenção. Tudo o que conquista, usa para o bem. E tudo o que perde, transforma em lição. Esse é o último estágio da prosperidade, a sabedoria serena. O estado em que a mente se torna clara, o coração se mantém grato e as ações refletem amor e propósito. O homem chega ao ponto em que já não deseja apenas vencer, mas compreender, ensinar, iluminar. Ele se torna o tipo de presença que o mundo precisa. Um ponto de equilíbrio no meio da pressa e da confusão. Hill dizia que o homem verdadeiramente rico é aquele que, ao partir, deixa o mundo um pouco melhor do que encontrou. E é por isso que a jornada da prosperidade termina onde começou, dentro. Porque o que você conquista fora é reflexo do que construiu em si. E aquilo que construiu em si é o que continua mesmo quando tudo o mais passa. Quando o homem chega a esse ponto de clareza, ele percebe que a vida nunca foi sobre acumular, mas sobre aperfeiçoar. Tudo o que ele buscou fora, dinheiro, reconhecimento, conquistas, foi apenas o reflexo da busca por algo mais profundo, a compreensão de si mesmo e do sentido de estar aqui. Hill dizia que toda conquista externa é apenas um ensaio para a vitória interior que realmente importa. A verdadeira prosperidade não é o resultado de um método, mas o despertar de uma consciência. Ela acontece quando você entende que cada experiência, boa ou difícil, é parte de um mesmo processo de evolução. Nada é desperdiçado. Cada obstáculo poliu a sua força. Cada perda ensinou desapego. Cada silêncio o obrigou a ouvir algo maior. E é nesse conjunto de experiências que o ser se expande. Nesse estágio, o medo do futuro desaparece. Você deixa de correr atrás da vida e começa a caminhar com ela. As decisões se tornam mais simples, porque você aprendeu a confiar no próprio ritmo. A pressa dá lugar à presença, e a mente, antes inquieta, se torna um espaço de quietude e poder. Hill descrevia isso como o momento em que o homem deixa de tentar ser e simplesmente é. Ele vive com propósito, mas sem tensão. Age com intensidade, mas sem esforço. Ama sem apego e ensina sem imposição. A prosperidade passa a ser o seu estado natural, não por aquilo que ele possui, mas pela paz que ele transmite. O olhar se torna calmo, as palavras ganham peso, e a presença, sem precisar dizer nada, começa a despertar o melhor em quem o cerca. Hill acreditava que quando a mente alcança essa harmonia, ela se torna um canal de algo maior. A força criadora, que sempre esteve à disposição, finalmente pode fluir sem resistência. O homem que vive em sintonia com essa energia não precisa forçar o sucesso. Ele apenas o expressa. A vida conspira a seu favor, porque ele deixou de lutar contra o próprio destino.
E é por isso que o silêncio se torna o último mestre. Depois de todo o aprendizado, depois de todas as vitórias e desafios, resta a quietude de quem compreendeu. Hill dizia que a mente disciplinada encontra Deus no silêncio. E esse silêncio não é ausência de som, é presença de entendimento. É o instante em que o homem reconhece que sempre teve tudo o que precisava dentro de si. Quando essa consciência se instala, a ambição se transforma em gratidão, o trabalho em expressão e a vida em testemunho. Você percebe que nada foi em vão, que cada noite escura preparou a alvorada, e que o caminho inteiro foi uma conversa entre você e a própria existência. Quando o homem atinge esse ponto de compreensão, o silêncio deixa de ser vazio e passa a ser presença. Ele olha para o que conquistou, bens, ideias, experiências, e percebe que nada disso é o fim. Tudo o que acumulou foi apenas ferramenta para o verdadeiro trabalho, a lapidação do próprio espírito. Hill dizia que a vida é uma escola disfarçada de oportunidade e cada desafio, cada ganho e cada perda é apenas uma lição em linguagem material. A prosperidade, então, deixa de ser uma busca ansiosa e se torna um modo de caminhar. O homem não corre mais atrás do resultado, ele o atrai pela coerência com que vive. Os dias simples ganham novo valor. Ele percebe que servir com amor é mais importante do que impressionar, que o tempo com propósito vale mais do que o tempo gasto em pressa, e que a verdadeira segurança vem de dentro, de uma mente em paz com a própria consciência. Essa serenidade o torna livre, livre do medo de perder, livre da necessidade de ser aprovado, livre da comparação constante que destrói tantos corações. A liberdade não vem de ter tudo, mas de já não depender de nada para sentir-se inteiro. Hill chamava esse estado de autossuficiência espiritual. Quando o homem reconhece que é completo em essência e que tudo o que o mundo oferece é apenas expressão temporária dessa completude, a partir daí, ele começa a enxergar o outro com mais compaixão. Não há mais inimigos, apenas pessoas em estágios diferentes da mesma jornada. Ele compreende que todos buscam, de alguma forma, a mesma paz, o mesmo sentido, o mesmo amor. E é por isso que passa a agir com gentileza, não por fraqueza, mas por força. Hill dizia que a compreensão dissolve o conflito mais rápido do que a imposição. O homem próspero entende isso e vive em harmonia com o mundo. A harmonia é o som do universo bem sintonizado dentro da mente. Ela não é ausência de problemas, mas presença de equilíbrio. Mesmo quando algo sai do planejado, ele observa, aprende, ajusta. Sem desespero, sem ressentimento. Porque já sabe que nada está contra ele. Tudo coopera para o seu amadurecimento. E assim, ele se torna o que Hill chamava de um homem completo. Aquele que pensa com clareza, sente com amor e age com propósito. Nada nele é desperdiçado. O fracasso o ensina, o sucesso o amadurece, a solidão o conecta e o tempo o molda em sabedoria. Ele se torna um canal limpo, por onde a inteligência infinita pode trabalhar sem resistência. O homem completo não busca aplausos, mas o efeito silencioso de suas ações. Sabe que a grandeza verdadeira raramente é barulhenta. Ela se manifesta em gestos simples, na palavra dita com verdade, na decisão tomada com consciência, na calma mantida quando todos perdem o controle. Essa é a marca do espírito próspero. Agir com força e suavidade ao mesmo tempo. E é nesse ponto que a jornada se fecha. A prosperidade externa se une à interna, a ação se une à contemplação, a fé se une à razão. O homem torna-se ponte entre o visível e o invisível, entre o que é terreno e o que é eterno. Ele finalmente entende o que Hill quis dizer quando afirmou: tudo o que a mente humana é capaz de conceber e acreditar, ela é capaz de realizar. Porque agora ele sabe que acreditar é criar, e realizar é apenas confirmar o que já existia dentro dele. Nesse estágio final da jornada, a mente deixa de buscar certezas e passa a confiar no fluxo da vida.
A confiança substitui o controle, e o controle dá lugar à entrega consciente. Hill dizia que a entrega não é desistência, mas o reconhecimento de que há uma ordem maior guiando cada passo. O homem faz sua parte, pensa, planeja, trabalha, mas entende que o resultado pertence ao tempo e às leis invisíveis que regem a existência. Essa compreensão o liberta da ansiedade e o coloca em harmonia com o ritmo natural do universo. A prosperidade, vista desse ponto, é mais do que riqueza. É sintonia, é estar onde deve estar, fazendo o que deve fazer, com serenidade no coração e clareza na mente. A mente próspera não resiste à vida, ela colabora com ela. Sabe que cada obstáculo é convite ao crescimento, cada perda é uma forma de renovação, e cada conquista é apenas uma etapa da jornada, não o destino final. Esse tipo de sabedoria não se ensina apenas com palavras, mas com presença. Hill dizia que a mente iluminada transforma o ambiente onde está, e é exatamente isso que acontece. Quando o homem alcança esse estado de consciência, sua energia altera os lugares, inspira as pessoas e cria ondas de equilíbrio onde antes havia confusão. Ele se torna uma força construtiva em silêncio, um lembrete vivo de que é possível prosperar sem perder a alma. O poder que ele carrega não vem de títulos nem de fortuna, mas da integridade entre pensamento, sentimento e ação. Essa coerência é o ponto máximo da prosperidade. Nada o divide, nada o dispersa. Ele vive inteiro em tudo o que faz, e é por isso que tudo o que faz prospera. Hill afirmava que a mente em harmonia com um propósito definido é a forma mais próxima da perfeição humana. Esse propósito não precisa ser grandioso aos olhos do mundo, basta que seja verdadeiro para o coração. E quando o homem vive em verdade, o próprio universo responde em verdade. As oportunidades certas o encontram, as pessoas certas se aproximam, e as portas certas se abrem, não por mágica, mas por correspondência. Ele se tornou compatível com aquilo que desejava. A prosperidade, então, deixa de ser algo a conquistar e se torna algo a expressar. Nesse estado, o trabalho é prazer, o silêncio é descanso, e a vida cotidiana se transforma em prática espiritual. Cada gesto, cada palavra e cada escolha se tornam orações em movimento. O homem percebe que a fé não está apenas em templos, mas em tudo o que é feito com amor, atenção e propósito. Hill dizia que a espiritualidade é o uso inteligente das leis da mente, e viver espiritualmente é viver com consciência de que nada é pequeno, quando feito com presença. Assim, o ciclo da prosperidade se completa. O homem que antes buscava sucesso fora, agora o encontra dentro. O que antes era esforço, vira naturalidade. O que antes era ambição, vira gratidão. E o que antes era busca, se transforma em entendimento. Ele olha para trás e percebe que cada queda foi necessária, cada espera foi oportuna e cada passo o conduziu exatamente onde precisava estar. A jornada termina onde começou, no silêncio da mente. Mas agora esse silêncio não é vazio, é plenitude. O homem sente que está em paz consigo, com a vida e com Deus. E compreende que essa paz é o verdadeiro tesouro que Napoleon Hill tentou revelar. O estado de espírito que nada nem ninguém pode tirar. A mente que alcança esse ponto entende, enfim, que a prosperidade não é um destino a ser alcançado, mas um modo de existir. Um equilíbrio entre fé, propósito, disciplina e amor. E quem vive nesse equilíbrio já não precisa correr atrás do sucesso, porque ele próprio se tornou o sucesso. Então, se esta mensagem chegou até você, não a trate como mais um conteúdo que passa despercebido entre tantos. Trate-a como um lembrete, um chamado silencioso para despertar o poder que você já carrega. Napoleon Hill dedicou sua vida a provar que o sucesso, a fé e a prosperidade não são privilégios de poucos, mas consequências inevitáveis de uma mente disciplinada e conectada a um propósito. Tudo o que você ouviu até aqui não foi uma promessa, foi um convite. Um convite para assumir o controle do próprio pensamento,
para abandonar a dúvida e para acreditar que o universo responde à clareza de quem sabe o que quer. A prosperidade não começa no banco, começa na mente. E o primeiro depósito é a fé. A cada ideia positiva que você planta, a cada ato de disciplina que realiza, a cada momento em que escolhe manter a calma em vez do medo, você está acumulando riqueza invisível. Aquela que, com o tempo, se manifesta em todas as áreas da vida. Hill dizia que nenhum homem é derrotado até que aceite a derrota como realidade. Então, enquanto você continuar acreditando, enquanto continuar tentando, enquanto mantiver o coração em movimento, nada estará perdido. O universo não se apressa, mas nunca falha em recompensar o homem que permanece fiel ao propósito. Que esta noite marque um novo ciclo. Um ciclo em que você desperta cada manhã com consciência, trabalha com propósito e repousa com gratidão. Um ciclo em que o medo perde força e a fé assume o comando. Um ciclo em que a prosperidade deixa de ser um sonho distante e se torna o reflexo natural de quem você é. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Aqui, todos os dias, você encontrará palavras que fortalecem sua mente, alimentam sua fé e lembram que o verdadeiro poder está dentro de você, esperando apenas o momento de ser ativado. Durma em paz esta noite. E quando acordar, acorde como quem já sabe. A prosperidade já começou a agir.